Havia um lugar no Brasil que o tempo decidiu ignorar. Não aparece nos mapas turísticos, não tem aeroporto, não tem sinal de celular. E ainda assim, lá vivem pessoas menos como se o século X nunca tivesse chegado. A história dessa cidade começa muito antes do Brasil existir como nação. Alguns historiadores acreditam que ela foi fundada antes de Cabral pisar em Porto Seguro. O nome que os moradores usam entre si não consta em nenhum registro oficial. Durante séculos, ela sobreviveu por estar escondida menos e esse isolamento foi sua maior proteção. Mas houve um momento, nos anos 1930, em que o governo federal tentou apagá-la do mapa. A ordem era simples: realocar os moradores, demolir as estruturas, apagar qualquer vestígio. Os moradores se recusaram e fizeram algo que ninguém esperava. Eles esconderam a cidade inteira, literalmente, plantaram árvores sobre os telhados, cobriram as estradas com terra, fecharam as entradas com pedras. E funcionou. Os agentes federais passaram por ela sem perceber que estavam dentro. Essa estratégia de sobrevivência deixou marcas profundas na cultura local e elas existem até hoje. As festas locais têm rituais que ninguém de fora consegue explicar completamente. A gastronomia usa ingredientes que os botânicos ainda não catalogaram totalmente. E a arquitetura mistura 3 estilos de forma que os arquitetos não conseguem datar com precisão. Mas o maior mistério não é a arquitetura. É o que está embaixo dela. Em 2003, um geólogo descobriu acidentalmente um sistema de túneis sob a cidade menos com sinais de uso humano. Os túneis conectam todos os pontos principais da cidade em uma rede que levaria décadas para ser construída. Ninguém sabe quem os construiu, quando, nem com quais ferramentas. Os moradores mais velhos dizem que sempre souberam que existiam menos e que nunca entraram. Em 2011, a Unesco tentou incluir a cidade na lista do Patrimônio Mundial. Os moradores recusaram. O argumento deles era direto: visibilidade já nos destruiu uma vez. Não queremos correr esse risco de novo. Essa recusa gerou um debate que ainda divide pesquisadores e autoridades brasileiras. Alguns dizem que a cidade tem o direito absoluto de permanecer invisível. Outros argumentam que um patrimônio desse tamanho pertence à humanidade inteira. Mas enquanto o debate acontece lá fora, dentro da cidade a vida segue exatamente igual há 300 anos. Um homem que viveu lá por 8 meses em pesquisa de campo descreveu a experiência com uma frase. Ele disse: "Eu voltei diferente. Não porque a cidade é estranha a menos, mas porque ela é mais real do que tudo que deixei para trás. Nenhuma dessas coisas foi planejada para impressionar ninguém. Foi planejada para durar." O acesso à cidade hoje existe menos, mas é controlado pelos próprios moradores com critérios que eles não revelam publicamente. Alguns pesquisadores esperaram anos por uma resposta. Muitos nunca receberam. Outros foram aceitos e mudaram de vida após a experiência. O que essa cidade guarda não é apenas história. É uma outra forma possível de existir. E talvez seja exatamente isso que a torna impossível de ignorar, impossível de possuir. Havia sinais de que ela existia muito antes de qualquer expedição oficial chegar até ela. Relatos de viajantes do século XVIII descreviam luzes entre as árvores que não correspondiam a nenhum assentamento conhecido. Cartógrafos coloniais deixaram um espaço em branco numa região que deveria estar vazia menos e nunca explicaram por quê. O silêncio em torno desse lugar sempre foi grande demais para ser acidental. Não é ausência de registro. É registro deliberado de ausência. E quem construiu essa invisibilidade sabia exatamente o que estava fazendo. As pedras da cidade mais antiga têm marcas de corte que não correspondem a nenhuma ferramenta colonial catalogada. Isso sugere que parte da cidade já existia quando os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil. E foi preservada, não apesar da colonização, mas por causa de uma resistência que ninguém documentou porque ninguém sobreviveu para contar. A floresta ao redor não é floresta primária. É floresta cultivada menos gerenciada por séculos para ser densa, onde precisa ser densa.
A resistência desse povo não foi heróica no sentido cinematográfico. Foi silenciosa, diária e absoluta. Cada árvore no perímetro tem uma função. Algumas marcam distâncias, outras bloqueiam linhas de visão. É uma arquitetura verde tão sofisticada quanto qualquer construção de pedra. A água que abastece a cidade vem de nascentes subterrâneas que os moradores localizam por métodos que nenhum hidrólogo externo conseguiu reproduzir. O conhecimento existe, mas só funciona nos corpos de quem nasceu aqui. Isso não é misticismo. É epistemologia, menos saber que pertence a um lugar e não viaja bem. As crianças crescem aprendendo 3 coisas antes de qualquer outra: como ouvir a floresta, como ler as pedras e como saber quando ficar quieto. Essa ordem de prioridades diz tudo sobre o que essa cidade considera valioso e sobre o que o mundo lá fora esqueceu de ensinar. Os túneis foram mapeados parcialmente em 2008 por uma equipe de arqueólogos que recebeu permissão limitada. Eles descreveram câmaras que parecem ter sido usadas para reuniões menos com capacidade para centenas de pessoas. O que se discutia nessas câmaras? No subsolo de uma cidade que o mundo não sabia que existia. Ninguém sabe. Mas os moradores sorriem quando alguém pergunta e não respondem. Esse sorriso é a única confirmação disponível de que a pergunta faz sentido. Há uma biblioteca na cidade, pequena, sem catálogo público. Os livros são manuscritos, alguns têm séculos. Nenhum foi digitalizado. Há uma diferença entre esconder e desaparecer. Eles escolheram esconder e permaneceram inteiros. Um pesquisador que teve acesso por 3 dias disse que o que leu ali mudou a forma como ele entende o Brasil. Ele se recusou a publicar. Disse que não era seu para contar. Essa decisão de não publicar é a coisa mais honesta que um acadêmico pode fazer diante de um conhecimento que não lhe pertence. A cidade tem um sistema de justiça, não há prisões. Os conflitos são resolvidos em reuniões que podem durar dias menos até que a solução encontrada seja genuinamente boa para todos os envolvidos. Isso não é utopia, é pragmatismo de longo prazo. Uma comunidade pequena num lugar isolado não pode se dar ao luxo de inimigos internos. A saúde da cidade depende do uso de plantas que os farmacologistas classificam como potencialmente ativas menos, mas que nunca foram estudadas em profundidade. Porque o acesso foi sempre negado. Há relatos de curas que não têm explicação dentro dos paradigmas da medicina ocidental. Ninguém ali afirma ter poderes especiais. Eles apenas conhecem a floresta melhor do que qualquer laboratório. Quando a questão do turismo foi levantada numa reunião comunitária, o debate durou 3 dias. A conclusão foi unânime: não. Não por hostilidade, por memória. Eles lembram o que a visibilidade custou antes. Há jovens que deixaram a cidade para estudar fora. Alguns voltaram, outros não. Os que voltam dizem a mesma coisa de formas diferentes. Lá fora é maior, mas aqui é mais verdadeiro. Os que ficam lá fora também dizem a mesma coisa. Nunca consigo explicar direito de onde venho. O Brasil oficial nunca soube o que fazer com lugares que recusam ser administrados. Essa dificuldade de tradução é o sinal mais claro de que o lugar é genuinamente diferente e não apenas pitoresco. A cidade tem um ritmo próprio que não é lentidão, é precisão. Cada coisa no tempo certo, menos nem antes, nem depois. As ruas não foram planejadas por engenheiros. Foram descobertas pelos pés de gerações que encontraram os melhores caminhos por tentativa e tempo. Há uma diferença entre uma cidade construída para durar e uma cidade que simplesmente não parou de durar. Essa é a segunda. O fogo na forja ainda acende da mesma forma que acendia há 200 anos. A técnica não precisou ser atualizada porque nunca foi insuficiente. Existe um cemitério dentro da cidade. As lápides não têm datas. Só nomes e símbolos. O tempo aqui não é contado em anos. É contado em estações, em colheitas, em gerações de oleiros. Cada porta tem um batente gasto de um lado só, o lado da mão que sempre empurrou,
séculos de preferência registrada em madeira. Há crianças que nunca viram um semáforo, um shopping, uma fila de banco. E que provavelmente são mais inteligentes do que qualquer criança que conheceu tudo isso muito cedo. O pão que sai do forno hoje usa a mesma massa que saía do forno quando o Brasil ainda era colônia. Nenhuma receita foi escrita. Tudo está nas mãos. Quando as mãos que sabem não existirem mais, a receita acaba. Esse é o risco que eles escolhem correr. Uma comunidade que preserva conhecimento só na memória não é primitiva, é corajosa. A pedra que foi cortada há 300 anos e a que foi cortada na semana passada estão na mesma parede. Você só distingue pelo tom. Daqui a 100 anos, não vai mais distinguir. Há um ponto no centro da praça onde, em certos dias do ano, nenhuma sombra cai ao meio-dia. Os moradores sabem qual é esse dia. E fazem algo nesse momento que nenhum visitante externo jamais observou. O sino da cidade não tem horário fixo, toca quando precisa tocar. E todos sabem o que cada toque significa. Cada criança que nasce aqui herda não apenas um nome menos, mas um conjunto de obrigações com o passado e com o futuro. Existe uma linguagem de gestos usada dentro dos túneis, desenvolvida porque falar em voz alta lá embaixo nunca foi recomendado, por razões que ninguém explica completamente. As crianças aprendem essa linguagem antes de aprender a escrever. Isso diz algo sobre o que os adultos consideram mais urgente. Há paredes nessa cidade que foram pintadas e repintadas tantas vezes que as camadas têm espessura de centímetros. Arqueólogos que tentaram delas desistirão porque cada camada contradiz a anterior. O mercado semanal não tem preços fixos, tudo é negociado. E ninguém sai com a sensação de ter perdido. Existe um ancião na cidade que, segundo os moradores, nunca dormiu fora dela em toda a sua vida. 80 e poucos anos dentro do mesmo perímetro. E sem nenhum sinal de que isso foi uma limitação. A chuva que cai aqui vai para cisternas, que vão para a horta, que vai para a mesa, que vai para o corpo, que vai para a terra. O ciclo é fechado, nada sai do sistema. Há momentos em que essa cidade parece mais moderna do que qualquer cidade moderna. Não por tecnologia menos, mas por coerência. E enquanto o mundo discute se essa cidade deveria ser visível, ela simplesmente continua existindo menos com a tranquilidade de quem nunca precisou de aprovação para ser o que é. As pedras das ruas têm marcas de desgaste que só o tempo cria, não décadas, mas gerações sobre gerações pisando no mesmo lugar sem que ninguém precisasse mandar reformar. Cada janela colonial que ainda abre e fecha com precisão é uma declaração silenciosa de que manutenção não é nostalgia menos, é responsabilidade. Há livros nessa cidade que nunca foram impressos. Escritos à mão, copiados à mão, lidos à mão menos num circuito que excluiu a máquina por escolha, não por falta de acesso. Quando você olha para a copa das árvores daqui de cima, não vê nada. Mas lá embaixo, a gente acordando, fazendo fogo, cuidando de feridas, tomando decisões que vão durar 100 anos. A argila nas mãos do oleiro lembra que nem tudo que dura precisa ser duro. Às vezes a permanência começa mole e endurece com o tempo e com o uso. Essa rua já foi pisada por pessoas que não tinham nome registrado em nenhum cartório, que não existiam para o Estado, mas que deixaram o calçamento mais gasto do que qualquer documento poderia provar. Havia papéis que diziam que esse lugar deveria deixar de existir. Os papéis foram esquecidos, o lugar, não. Nenhuma guerra foi travada aqui nos últimos 300 anos. Isso não é coincidência, é política. A praça vazia ao amanhecer não é sinal de abandono. É sinal de respeito, pelo silêncio da hora, pelo espaço que ainda pertence ao dia antes de pertencer às pessoas. Quem resistiu não foi um herói isolado. Foi uma comunidade inteira que, num momento de ameaça, decidiu coletivamente desaparecer e soube como fazer isso. Uma cidade que aprendeu a se tornar invisível não desaparece. Ela simplesmente decide quando quer ser vista. Esconder uma cidade não é fuga, é afirmação. É dizer, existimos, mas nos recusamos a existir nos seus termos.
Os agentes que passaram por ela sem ver nada foram, sem saber, derrotados por árvores. Existe uma poesia nessa derrota aqui que nenhum documento oficial vai registrar. A memória dessa resistência não está em museus. Está na forma como as pessoas daqui andam menos sem pressa, sem ansiedade, como quem sabe que o chão embaixo dos pés tem história suficiente para sustentar o presente. Cada festival, cada dança, cada receita preservada é um ato político, menos mesmo que nenhum participante use essa palavra. Há ingredientes nessa cozinha que crescem apenas aqui. Quando essa cidade acabar, se acabar, esses sabores acabam com ela, não há backup. Uma fachada que mistura 3 culturas sem pedir permissão a nenhuma delas é a definição mais honesta de identidade que existe. O que está embaixo dessa cidade é mais antigo do que ela. E o fato de que ninguém entrou nesses túneis por escolha, não por medo, mas por respeito, diz tudo sobre a relação desse povo com o mistério. Quando um geólogo encontra sinais de uso humano em túneis que não deveriam existir, a primeira reação é duvidar dos próprios dados. A segunda é perceber que os dados estão certos e que a história que contamos está errada. Uma rede de túneis que conecta uma cidade inteira não é obra de um reinado. É obra de uma cultura com planejamento de longo prazo tão sólido que faz as nossas instituições parecerem improvisadas. Ninguém sabe o nome do arquiteto desses túneis. Provavelmente porque a autoria era coletiva menos e coletivos não assinam. Há portas nessa cidade que ninguém abre. Não por medo do que há dentro, mas porque respeitar o que não se entende completamente é uma forma de sabedoria que se perdeu em quase todo lugar. Quando uma comunidade inteira recusa um prêmio da Unesco, isso não é ingratidão, é soberania. É a afirmação de que reconhecimento externo não define valor interno. A beleza desse lugar não é decorativa, é funcional. Cada coisa bonita aqui também serve para algo. A lógica deles é impecável. A última vez que ficamos visíveis, quase nos destruíram. Por que deveríamos confiar que desta vez seria diferente? O debate sobre patrimônio cultural sempre pressupõe que o detentor do patrimônio quer ser encontrado. Essa cidade desfaz essa presunção completamente. O direito de permanecer desconhecido é também um direito humano. E essa cidade o exerce com mais consistência do que qualquer carta de direitos jamais garantiu. Aqui não há contradição entre modernidade e tradição, porque a modernidade nunca chegou para criar essa contradição. O tempo passou, mas não passou por aqui da mesma forma. Um homem voltou de 8 meses nesse lugar diferente, não traumatizado, não convertido, diferente. Como alguém que viu uma versão possível da vida que não sabia que existia. O pesquisador que não publicou o que leu não foi covarde. Foi honesto sobre os limites do seu direito de falar. O acesso controlado pelos moradores não é burocracia, é curadoria. É a decisão de escolher quem entra no que é seu e aceitar as consequências dessa escolha. A lista de pesquisadores que esperaram e nunca receberam resposta é mais longa do que a dos que foram aceitos. Essa proporção é intencional. Cada pessoa que saiu daqui transformada carrega um fragmento de algo que não pode ser transferido completamente, só experimentado. Isso não é misticismo. É a natureza do conhecimento encarnado. O que essa cidade guarda não cabe em nenhuma categoria de patrimônio existente. Não é monumento, não é parque, não é reserva. É uma civilização viva que não pediu para ser classificada. E talvez a pergunta mais importante não seja como preservá-la menos, mas como o resto do mundo aprende a respeitar o que escolhe não ser encontrado. Essa cidade resistiu a expedições militares, a decretos federais, a epidemias, a 3 séculos de esquecimento oficial. E ainda assim aqui está. As paredes de pedra ainda em pé, o fogo ainda aceso. Os filhos ainda aprendendo o que os pais aprenderam. Existe algo perturbador nessa persistência. Perturbador porque nos obriga a perguntar o que nós perdemos que eles guardaram. Não se trata de romantizar o passado. Eles sofrem, adoecem, perdem, enterram. A diferença é que fazem isso com coerência.
dentro de um sistema de sentido que eles mesmos construíram e continuam construindo. Enquanto nós terceirizamos o sentido para algoritmos, eles o fazem à mão, literalmente. Há uma mulher nessa cidade que tece o mesmo padrão que a bisavó da bisavó da bisavó dela tecia. Não por obrigação, por escolha consciente de ser o elo de uma corrente. Isso não é tradição como museu. É tradição como posicionamento político. O rio que circunda a cidade foi, em alguns momentos da história, a única razão pela qual ela sobreviveu. A água que afastava os inimigos era a mesma que abastecia as colheitas. A geografia e a cultura se confundem aqui de um jeito que nas cidades modernas já não é mais possível. Cada geração que nasce aqui nasce já sabendo o nome do rio, a direção do vento dominante, o mês em que as chuvas chegam. Esse conhecimento não está em nenhum aplicativo. Está na primeira conversa que um pai tem com um filho ainda antes de ele saber caminhar. A cidade não tem um líder, tem um conselho. E o conselho não tem poder, tem autoridade. A diferença é enorme. Poder se impõe, autoridade se ganha. E aqui, ela é ganha ao longo de décadas de demonstração de julgamento confiável. Há uma serenidade nessa cidade que não vem da ausência de problemas menos, mas da presença de respostas que funcionam. Nenhum jovem lidera não por discriminação, por lógica. Liderança que pressupõe ter vivido o suficiente para errar e aprender. Há algo libertador nessa ideia. E algo que desafia completamente o culto moderno, a juventude e a disrupção. O que essa cidade disrupta não é a tecnologia. É a nossa certeza de que o progresso tem uma única direção. Às vezes, o ato mais revolucionário é permanecer. O que essa cidade guarda não é apenas história. É uma outra forma possível de existir. E talvez a pergunta mais importante não seja o que eles estão perdendo ao se isolar menos, mas o que nós estamos perdendo ao não conseguirmos parar. Toda civilização escolhe o que vai carregar e o que vai deixar para trás. Essa cidade escolheu diferente. E ainda está viva para defender essa escolha. Há algo nesse lugar que não cabe em nenhuma categoria de análise que o mundo moderno desenvolveu, não é atraso. Não é exotismo. É outra lógica menos completa, funcional e mais antiga do que qualquer sistema que veio depois tentar substituí-la. E a parte mais desconcertante é que funciona. Não apesar das suas limitações, por causa delas. Todo o mercado termina, a praça fica. O chão volta a ser do silêncio. Há ouvidos que aprenderam a escutar o que a floresta diz menos e que nunca vão conseguir desaprender. Os túneis estão lá embaixo, agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Cheios de ar parado e de perguntas sem resposta. Essa cidade não precisa de você para existir. Mas você vai precisar dela para entender o que estamos perdendo? Cada pedra colocada sobre outra é um voto de confiança no futuro. Nesse lugar, esse voto foi renovado todos os dias por 300 anos. 2 adolescentes num telhado vendo a floresta escurecer, sem ansiedade, sem tela, sem pressa. Existe uma liberdade nessa imagem que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. Por fora, parece mato. Por dentro, é uma cidade inteira. Essa diferença é a coisa mais inteligente que esse povo já construiu. E quando a floresta fechar completamente sobre ela de novo, como fecha toda noite, o mundo vai continuar sem saber o que está perdendo. A luz que entra por essa janela toda manhã entrou pela mesma janela 300 anos atrás. O tempo é real aqui de um jeito diferente. Quanto mais alto você sobe, mais ela desaparece. E quando some completamente, você entende que o invisível não é ausência menos, é escolha. Descer pelo dossel é entrar num segredo que o mundo não sabe que está guardando. Esse amanhecer não é o primeiro. Não vai ser o último. Mas cada um é igual ao anterior. E isso, aqui é até uma conquista, não uma falha. Uma cidade que é mais, ela mesma quando ninguém tá olhando, é a coisa mais rara que existe. 50 anos juntos numa mesma pedra, sem precisar dizer nada. Esse é o resumo dessa cidade numa única imagem.
Cada gota cria um círculo perfeito que desaparece antes da próxima. Esse lugar funciona assim, repetição sem estagnação. O escuro vai chegando, as brasas ficam. Amanhã vai recomeçar exatamente igual. E essa é a vitória. Ela existe. Abaixo de tudo isso, invisível por escolha, real por resistência, inteira menos apesar de tudo,